tenho hipotireoidismo. Será que eu tenho que usar hormônio para o resto da vida? É isso que você vai saber agora. Sabe qual é a atitude dos pacientes quando a gente fala no consultório que eles têm hipotireoidismo? Muitos acham que vão ficar escravos da medicação para o resto da vida. Muitos acham que vão ter restrições, que vão ter que usar medicações com efeitos colaterais e que muitas vezes esses hormônios podem levar a vários outros problemas. Esses são os principais medos que apresentam no consultório. E de onde vem todo esse medo? Na verdade, existe um grande desconhecimento a respeito dos hormônios. Esse desconhecimento muitas vezes acontece até mesmo entre médicos que não lidam com especialidades que tratam com hormônios. Isso gera muitas crenças irreais, principalmente relacionadas ao efeito colateral dos hormônios. Mas tem uma coisa que é muito importante que você precisa saber. O hormônio usado na reposição hormonal da tireoide, ou seja, o hormônio tratado usado para tratar o hipotireoidismo, tem a mesma composição, a mesma estrutura do hormônio produzido pela tireoide normal. Isso muda tudo em relação aos resultados. E por que existe uma discussão tão grande a respeito da tireoide? Simplesmente porque é uma doença extremamente frequente. O hipotireoidismo acomete até 5% da população masculina mundial. Acomete até 20% de toda a população feminina mundial. E como todos os órgãos têm receptor para o hormônio tireoidiano, ou seja, todos os órgãos do corpo sofrem as alterações relacionadas à deficiência do hormônio tireoidiano, os sintomas são extremamente variados e os sintomas são muito amplos, e isso leva a uma importância maior de diagnóstico adequado dessas doenças. E o tratamento do hipotireoidismo é um tratamento relativamente simples, mas exige uma certa disciplina, existe uma certa regularidade. E a resposta ao questionamento inicial é sim. De uma forma geral, quem tem hipotireoidismo vai tratar do hipotireoidismo a vida toda, mas vai ter uma vida normal. Vamos entender um pouquinho como é que funciona isso. O hipotireoidismo ele é caracterizado pela baixa da produção dos hormônios da tireoide. Quando a tireoide não consegue mais produzir hormônios, então acontece o hipotireoidismo. Se essas alterações não são revertidas, não há por que se pensar que vai se tratar por um determinado tempo e depois disso para-se de usar o hormônio. Na verdade, o corpo sempre vai precisar do hormônio tireoidiano e se a tireoide não consegue produzir, a única forma é o tratamento. As causas do hipotireoidismo a gente vai discutir em um outro momento. Mas o importante agora é entender o porquê que o tratamento não deve ser interrompido. Então nós temos que proteger a tireoide antes de ocorrerem as alterações que podem levar ao hipotireoidismo, porque de uma forma geral essas alterações são irreversíveis. E a gente vai entender também em um outro momento como proteger a tireoide saudável. Então, se você tem suspeita que existe alguma alteração da função da tireoide, eu vou te dar agora 6 dicas simples de como conduzir esse processo, como conduzir essa investigação. Primeiro, em relação ao diagnóstico. O diagnóstico de certeza deve ser feito com a dosagem de hormônios na tireoide. Os dois principais formatos de avaliação da tireoide é através do exame de sangue, dosagem de hormônios, e através da ultrassonografia. A ultrassonografia ela avalia a questão anatômica, ou seja, a forma da tireoide. Se ela tem nódulo, se ela não tem, qual que é o tamanho, se existe alguma regularidade anatômica. Já os hormônios, a dosagem dos hormônios no sangue avaliam a função da tireoide. Ou seja, você pode ter uma tireoide com a anatomia alterada, ela pode estar cheia de nódulos, pode estar com alteração do tamanho e produzir hormônio normalmente. Assim como você pode ter, do ponto de vista de ultrassom, uma tireoide bonitinha, sem alterações nenhuma, no entanto, ela não funciona, ou seja, ela não produz hormônios de forma adequada. Então, o diagnóstico de certeza do hipotireoidismo é feito com a dosagem de hormônios no sangue. Após o diagnóstico de hipotireoidismo, comece o tratamento imediatamente, mesmo que sejam necessárias outras investigações, tentando se definir a causa, tentando se definir que alterações que isso pode levar no corpo, comece o tratamento. Por quê? Começando o tratamento, você já começa imediatamente a
reverter os sintomas. Não se justifica aguardar toda uma investigação completa sem iniciar o tratamento. Depois, ao longo do processo, se faz ajustes que se possam fazer necessários em relação à dose dos hormônios, mas comece o tratamento imediatamente. Estabeleça uma rotina. Quando você vai tratar o hipotireoidismo, é importante que você tome a medicação todo dia no mesmo horário. Isso faz com que você evite esquecimentos e, evitando esquecimentos, você evita alterações nos seus níveis hormonais. No caso de esquecimento, tome a medicação no mesmo dia, no horário que você se lembrou, de preferência que seja um horário que esteja com o estômago mais vazio possível, para que você não tenha tanta alteração da absorção. Nunca, de forma nenhuma, dobre a dose da medicação no dia seguinte para compensar uma medicação que você esqueceu em algum momento no dia anterior. Sempre que tomar medicação para reposição do hormônio da tireoide, espere pelo menos 40 minutos antes de se alimentar. Porque alimentos no estômago podem alterar a absorção do hormônio. Ou seja, se você toma uma determinada dose e você come, essa dose pode não ser totalmente absorvida. Então, a alimentação pode alterar na absorção e isso levar a flutuações nos seus níveis hormonais. Então, espere sempre no mínimo 40 minutos antes de comer alguma coisa. Se você tiver um ganho importante de peso ou se você tiver uma perda importante de peso, é importante você procurar novamente orientação médica para que possam ser feitos possíveis ajustes na dose dos hormônios. Lembre-se que a dose é calculada de acordo com o teu peso. Então, alterações importantes no peso, quem está, por exemplo, no processo de emagrecimento, pode ter necessidade de ajustes da dose. Com esses pequenos cuidados, você garante um tratamento seguro e adequado. Mas se você quiser saber mais sobre esse assunto, é só se inscrever na minha lista VIP. Embaixo desse vídeo tem um link, clica nesse link e eu te espero no próximo vídeo.